Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos continuar com a aula de Teologia Sistemática 3. Queria lembrar vocês que esse curso tem essa importante estrutura, né, de Teologia Sistemática, que é Teologia Sistemática 1, Teologia Sistemática 2, Teologia Sistemática 3 e ainda Teologia Sistemática 4, porque esse curso vai se encerrar no ano que vem com Teologia Sistemática 4. Então, nós estamos num ponto importante doutrinariamente, então bastante atenção aí, muita dedicação, porque aqui é que desenrola todas as coisas, né? Vamos lá, capítulo 2 do seu material impresso, a página está aqui embaixo, né, para vocês irem acompanhando as páginas, ok? Vamos lá? O ser humano, né, homem e mulher, capítulo 2 vai tratar do ser humano, a humanidade, né? Até agora, o que falamos é apenas um esclarecimento do que a humanidade começou com Deus, né? O que Deus é o Criador do universo. No capítulo anterior, nós consideramos a natureza de Deus, a sua criação, a criação do universo, as teorias, a mitologia, as suas relações com o mundo, né? E temos a origem de tudo. Agora vamos para a antropologia, né, propriamente dita, tá? Um estudo da natureza do homem, né? E isso pode ser bem complicado, né, bem complexo, né? E não podemos evitar a complexidade desse assunto. Mas por que o pecado é um fator perturbante, né? Então é mais fácil estudar o homem em seu estado original de inocência, entender o estrago que isso fez no ser humano, né? Bom, com relação à revelação, né? Sem a revelação de Deus, né, que fez o homem, seria duvidável, né, que pudéssemos aprender muito sobre Deus de alguma forma, né? Mesmo com a ajuda da revelação de Deus, o assunto de estudar o homem também é muito difícil, muito complicado, né? Então vamos nos concentrar aqui na atividade criadora de Deus, né, e dos seres humanos, tanto o homem quanto a mulher, para se tornar mais parecido com ele do que qualquer outra criatura, né, que ele tinha criado, e etc. Tá? Bom, antropologia, né, só explicando aqui a palavra antropos do grego, né, é da onde vem a palavra antropologia, quer dizer o homem, né, o ser humano, tá? Então, antroposologia é o estudo dos seres humanos, tá? Então, é a junção dessas duas palavras gregas, tá? Bom, inspirados pelo livro de Gênesis, né, pelo relato de Gênesis sobre a criação, a tradição cristã sempre reconheceu que o homem representa o apogeu da criação, a parte mais importante da criação, o ápice, tá? A Bíblia faz a pergunta: o que é o homem? Tá? É uma grande pergunta isso, né? Podemos responder que uma pessoa, o que uma pessoa é, né? Você conhece a si mesmo? É uma pergunta também, né? A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, né? Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Tá? Isso é palavras bíblicas, né? Podemos conhecer o coração ou a natureza do homem antes dele ter se tornado desesperadamente ímpio? Poderíamos? O homem é o que ele pensa que é, né? Só perguntinhas difíceis, né? Então é aí que nós vamos pegar o nosso estudo de hoje. O homem, então, é um ser racional, inteligente, raciocínio, tá? Como Deus, enquanto os animais não são, tá? Então a primeira diferença está aí. Uma análise bíblica pode nos ajudar a entender melhor o que é o homem, tá? O termo homem, né? A palavra homem, né? A Bíblia faz uso da palavra homem para se referir a toda a raça humana, tá? A toda ela, sem exceção, tá? Então sem distinção aqui de um ou de outro, né? A raça humana é chamada de homem na Bíblia. Embora haja um descontentamento severo, né, hoje em algumas pessoas no uso da palavra homem para se referir à raça humana, né? As pessoas vão ficando cientificamente
correta e vão criando outros termos e acham que isso está errado, que aquilo, né? Porque se afirma que esse uso aí de homem é insensível e desrespeituoso à mulher. Vocês sabem por quê, né? É feminismo, é aquela coisa toda, né, que o mundo sabe bem como isso se processa, né? Então eles preferem que só usemos expressões neutras, né, de gênero, que seria humanidade, né, ou raça humana, seres humanos, né? Mas na Bíblia o homem está se referindo à raça humana, tá? E essa é a realidade. De acordo com Gênesis 5:2, né, o uso da expressão homem para se referir a toda a raça humana é uma boa escolha e apropriada, e não há razão para nós evitarmos isso, tá? Como a gente vai ver, né? A criação do homem como macho e fêmea, vai acompanhando aqui os versículos, tá? As páginas, desculpe. A imagem de Deus, né? E a harmonia das relações interpessoais, iguais em personalidade e importância, e diferença no papel e autoridade, tá? Então, a imagem de Deus no homem mostra esses três aspectos, tá? A harmonia nas relações interpessoais uns com os outros, né? Iguais em personalidade e importância, todas as pessoas são iguais perante Deus, e diferente nos papéis de autoridade, uma vez que Deus deu hierarquia autoritativa no mundo, como a gente vai ver, tá? Bom, seres relacionais que se relacionam, que têm algo em comum nessa relação. Deus não criou os humanos, né, para serem indivíduos isolados, mas criou-nos à sua imagem, tá? E fez-nos para que possamos obter vários tipos de unidade interpessoal em todas as formas da sociedade humana. A sociologia tenta explicar isso, mas é bem complexo, né? A unidade pode ser interpessoal, especialmente profunda na família humana e da família espiritual, que é a igreja, né? Então, nós somos seres relacionais, nós fomos criados para nos relacionar interpessoalmente, tá? Essa é uma das premissas de Deus. Entre o homem, homens e mulheres, né, a unidade interpessoal atinge a sua expressão máxima da idade para o casamento, né? No momento em que a pessoa atinge a idade para o casamento, onde o marido e a mulher se tornam, de certo modo, duas pessoas em uma, tá? A própria Bíblia chama de uma só carne, por isso o homem deixa o seu pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Então seria 2 em 1, né? Essa unidade não é apenas uma unidade física, tá? É também uma unidade de profundas dimensões espirituais, emocionais, bem mais complexo do que isso, né? Um homem e uma mulher unidos em casamento são duas pessoas que Deus uniu, tá? E diz isso em Mateus capítulo 19, versículo 6. O fato de que Deus criou duas pessoas diferentes, homens e mulheres, ao invés de apenas um homem, faz parte do fato de que somos a imagem de Deus, porque ele pode ser visto como um reflexo até certo ponto, né, claro, né, da pluralidade das pessoas dentro da trindade, que são trino, né, 3 pessoas. No caso, o homem abaixo de Deus é duo, né, que é o homem e a mulher, 2 pessoas, tá? No versículo que nós lemos ali acima, né, fala da nossa criação como homem e mulher, né? Vemos a primeira indicação explícita da pluralidade de pessoas em Deus. Tá? No casamento, o homem e a mulher, sendo uma só carne, dá para nós a indicação de como é a trindade de Deus, tá? Essa unidade plurativa, tá? Essa pluralidade, tá? De unidade, vamos dizer assim, né? Bom, então nesse versículo mostra isso e faz com que a gente entenda, né? Porque Gênesis 1:26 diz: façamos, olha, plural, o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, tá? Inclusive no primeiro versículo, né, no hebraico, Bereshit, Bara, Elohim,
Bereshit no princípio, Bará é criar, o verbo criar, né? Criou, né? Bará Elohim, Deus, mas Deus Elohim, essa é a forma plural de Deus. O im no hebraico é a forma plural do substantivo. Então, Eloá ou Elohim, Elohim é Deus no plural. Então essa pluralidade está descrita lá também no primeiro versículo, né? E aí no 26 fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, mostrando essa unidade trina, a importância disso, né? E mostra também no casamento, quando Deus separou o homem e a mulher, falou que os dois seriam uma só carne. Bom, a igualdade de personalidade e importância, tá? Persona, cada pessoa individualmente tem uma personalidade, inclusive Deus, né? Tem lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e cada um tem uma personalidade. E os homens foram criados, cada pessoa com uma personalidade distinta também. Bom, os membros da Trindade são iguais em importância, tá? Em sua existência integral, como elementos distintos, né? Como personas distintas, como falei. Também os homens e mulheres que Deus criou para serem iguais em importância e em personalidade, em individualidades, tá? Quando Deus criou o homem, macho e fêmea, os criou à sua imagem, né? Gênesis 1:27, tá? A sua imagem, né? A imagem de Deus. Homens e mulheres foram criados como iguais, a imagem de Deus, e ambos refletem o caráter de Deus na vida. Não é só o homem que é a imagem de Deus, tá? Deus os criou, esses dois foram criados e usou e se reproduziram, e daí para frente, né, se tornou. Mas a criação foi iniciada ali, no homem e na mulher, e os dois foram criados em igualdade de importância diante de Deus. A imagem de Deus os criou. Isso significa que devemos ver os aspectos do caráter de Deus refletido na vida de cada um dos dois, tá? Os aspectos do caráter de Deus têm que ser refletidos em cada um dos dois, porque os dois são a imagem de Deus, tá? E essa imagem aqui nós vamos tentar desmistificar um pouco hoje. Bom, mas se somos iguais à imagem de Deus, certamente os homens e as mulheres são igualmente importantes, igualmente valiosos para Deus. Temos um valor igual diante dele por toda a eternidade, tá? Porque Deus não faz distinção entre uma pessoa e outra, né? A importância é a mesma, né? O fato de que as Escrituras dizem que tanto homens quanto mulheres são criados à imagem de Deus tem que excluir todo o orgulho ou complexo de inferioridade, ou qualquer ideia de que um gênero, um sexo é melhor que o outro ou pior que o outro, tá? Não tem nada disso diante de Deus. A Bíblia não afirma nada disso. Quando afirma alguma coisa categoricamente, né, também tem uma explicação igualmente importante, tá? Ninguém deve se sentir decepcionado ou inferior por ser mulher, por exemplo. Ninguém deve se achar superior por ser homem também, né? Se Deus nos considera iguais em valor, isso corrige o problema, porque a avaliação de Deus é o padrão, tá? É o padrão de valores pessoais por toda a eternidade, tá? Então deveria por si só isso mesmo corrigir esse problema, né, de diferenças de sexos aí, de guerra de gêneros que nós vemos em grande voga nos nossos dias. Bom, na função aí começam as diferenças. Bom, tem a mesma importância de Deus diante de Deus é uma coisa, mas ter funções diferentes, né, é outra coisa. Não são funções iguais, né? Os membros da Trindade, vamos pelos membros da Trindade para servir de espelho para a gente tratar a humanidade, tá? Tem sido iguais em personalidade, importância, divindade, né, por toda a eternidade. Tem as mesmas características, né, coisas que são inerentes a toda a Trindade. Mas houveram diferenças entre as funções nos membros da Trindade, tá? Apesar dos atributos e das suas, né, dos seus poderes, da sua importância ser iguais, né?
mas havia diferença nas funções, tá? Dos membros da Trindade, tá? E dentre os três, né, que são iguais em poder, tal, o Pai tem maior autoridade, tá, do que os outros, né? Ele tem um papel de liderança entre todos os membros da Trindade, tá? Que o Filho e o Espírito Santo não o têm. Então, aí vem o começo das funções, né, das atribuições, né, que a gente vai usar de espelho para nós. Vamos prestar atenção aí. Bom, na criação, o Pai fala e começa, né, mas a obra da criação é feita através do Filho. A Bíblia fala que sem ele nada do que foi feito se fez, né? Começa em Deus, mas o Filho faz a execução. E é sustentada pela presença contínua do Espírito Santo, né, que mantém, sustenta todas essas coisas. Então o Pai inicia no Pai, que dá o start, a ordem de iniciar, o Filho executa e o Espírito Santo dá continuidade. Então são funções diferentes. Para vocês entenderem isso mais detalhadamente, eu não tenho tempo de explicar todos, tá? Então aqui os versículos, vocês dão uma olhadinha aí, tá? Em cada um deles individualmente e avaliem isso, tá? Depois na redenção, na criação, lá no início, foi assim as funções, né? E na redenção, que é no resgate, na recuperação do homem, o Pai envia o Filho, tá vendo? Começa com o Pai enviando, porque começa no Pai que tem autoridade máxima. E é o Filho, obediente ao Pai, que morreu para pagar os nossos pecados. Veja aí, tá? Também está aqui os versículos, né? Vocês podem conferir isso com a Bíblia. Após o Filho subir ao céu, depois de executar a obra que ele veio, né, a função dele na redenção, o Espírito Santo tem a função de dar continuidade no trabalho, do mesmo jeito, né? Equipar, treinar a igreja e estar em conjunto com ela. O Pai não vem, né, para morrer pelos nossos pecados e nem o Espírito Santo. Quem morreu foi o Filho. O Pai não veio sobre a igreja no Pentecoste, ali em poder da nova aliança, nem o Filho. Aí já foi o Espírito Santo. Então cada membro da Trindade tem papéis distintos, tem funções diferentes, tá? As diferenças de função e de autoridade entre os membros da Trindade são, portanto, plenamente coerentes com a igual importância da personalidade divina, da personalidade de Deus. Paulo levanta esse paralelo, tá? Paralelismo aí, que enquanto diz: agora eu quero que você entenda que Cristo é o cabeça de todo homem, enquanto o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Olha Paulo explicando aí a questão da autoridade, tá? Não diminui a importância, não diminui a igualdade, não diminui nada disso, só a questão da função e da autoridade é que é diferenciada, tá? Por isso há uma diferença entre o homem e a mulher, como a gente vai ver ali na frente, né? Mas uma diferença dada por Deus e que não deveria ser objeto de tanta discórdia como nós vimos nos nossos dias. Bom, assim como Deus, o Pai, tem autoridade sobre o Filho, embora ambos são iguais em divindade, não se esqueçam disso, o mesmo acontece no casamento, tá? O marido tem autoridade sobre a mulher, apesar de ambos serem iguais em personalidade. Nesse caso, a função do homem, tá, é como Deus, o Pai, né? A autoridade dele é parecida com aquela, né, no papel. E o das mulheres é um paralelismo com o do Filho, com o do Espírito Santo, talvez, tá? Ambos são de iguais importância, mas têm funções diferentes, né? Que foi determinada por Deus, não fomos nós que escolhemos, você isso, a Eva escolheu o que? Não foi assim, foi Deus que escolheu, né? E cabe cada um executar, como cabe ao Filho fazer a sua parte, como cabe ao Espírito Santo fazer a sua parte, sem entrar na parte do Pai, que é Deus que tem autoridade. Bom, então o primeiro a ser formado foi Adão e depois Eva, nessa ordem, né? Adão é criado do pó da terra e Eva a partir de Adão, tá? O fato de que Deus criou primeiro Adão e depois de algum tempo criou Eva, né? Que está aí em Gênesis,
2:7, né, e Gênesis 18:23, né? O homem é colocado no jardim para cultivar, para guardar. Sugere que Deus olhou para o ser humano com um papel de liderança, tá? Então deu a ele autoridade sobre toda a criação. Eva foi feita como uma auxiliadora idônea, né, para Adão, né? E as escrituras especificam que Deus fez Eva para Adão e não Adão para Eva, tá? Deus disse: não é bom que o homem esteja só, então vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então a semelhança dele, a semelhança em importância, a semelhança em tudo, tá? Porque ela também foi feita à imagem de Deus, tá? Então Deus deu diferentes níveis de autoridade, vamos dizer assim. Paulo vê isso como importante, né, o suficiente para fundamentar a exigência de que diferenças entre homens e mulheres em adoração, ele diz, nem o homem foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. 1 Coríntios 11:9. Então são textos bíblicos, né, que deveria ser utilizado por esse sentimento feminista que aflora na sociedade de uma forma absurda, inclusive, porque se a gente olhar para a Bíblia é clara com respeito a isso. Não é que um é menor que o outro, ou que um é menos importante do que o outro, não tem nada disso. Só há diferença na autoridade, só nisso. Se não entende isso, aí azeda tudo, né? Então Adão e Eva representam a raça humana, toda a raça humana, toda a humanidade, tá? E mesmo assim Deus trata a humanidade como o homem. Por quê? Porque o homem foi colocado como cabeça dessa humanidade, né? Apesar de Eva ter pecado primeiro, né? Essa ordem também é outra coisa discutível, né? Porque Deus colocou a culpa foi em Adão. A Eva pecou primeiro, mas Deus foi primeiro em Adão, que a ele foi dada a autoridade, né? Somos contados como pecadores por causa do pecado de Adão, tá? E não por causa do pecado da Eva. Veja só. Então na hora de cobrar também, Deus cobra no seu nível, né? Uma empresa, tem um monte de funcionário lá, dá tudo errado, o funcionário fez uma besteira, aí o dono chega, ele vai cobrar do funcionário, ele vai cobrar do gerente, né? De quem tinha a autoridade, quem tinha que levar a coisa direito ali. O Novo Testamento nos diz, né, em Adão todos morrem por causa do pecado de Adão, né? E por causa da transgressão de um homem morrem todos, tá? Isso indica que Deus havia dado a Adão a tarefa de ser o chefe, né, o líder espiritual da raça humana, tá? Essa liderança espiritual tinha dado a ele, né? Ele tinha que tomar atitude dentro dessa liderança. Satanás também, depois de pecar, tentou distorcer e prejudicar o que Deus planejou e criou isso com perfeição, né? É provável que Satanás, na forma de uma serpente, né, aproximando-se primeiro de Eva, né, e estava tentando instituir essa mudança nos papéis e em todo o relacionamento que eles tinham com Deus. Então, isso é uma semente plantada pelo diabo, por Satanás, esse problema de gênero que nós estamos vivendo tão afloradamente nos nossos dias, tá? Assim como Deus falou a Adão, né, antes de Eva ser criada, tá? Depois da queda, Deus veio primeiro a Adão e chamou ele para dar as suas explicações, tá? Mas o Senhor Deus chamou Adão e disse: onde está você? Tá? Então Deus está cobrando de Adão: onde é que você está? Onde é que está a sua autoridade? Onde é que está a sua liderança? Né? E eles foram responsabilizados, aí todo mundo foi responsabilizado, disciplinado pelo que tinha acontecido, tá? Mas primeiro o líder, né? Depois os demais, né? Bom, as condições gerais da criação. De acordo com Gênesis 1 e 2, Adão e Eva foram criados em total inocência, tá? Não havia qualquer tipo de malícia na sua natureza ou no ambiente onde eles foram inseridos. Quando a gente pensa em Adão e Eva, a gente fica pensando que eles ali, com esse coração corrupto que nós temos, nós ficamos pensando que eles também têm o coração que nós temos e que seria fácil para eles serem ludibriados ali por Satanás por causa da corrupção do mundo. Mas não, eles tinham
uma característica diferente, eles não tinham uma malícia, eles não tinham a maldade, tá? Eles ficavam nus e não se envergonhavam, e não conheciam o bem e o mal, não tinham noção disso, tá? Na verdade, foi somente ao degustar o fruto proibido, né, que eles entenderam, que foram lhes abertos os olhos, e eles conheceram que estavam nus, e quiseram fazer roupas para si, e abriu-se o leque aí da maldade, tá? De acordo com o Novo Testamento, pela desobediência de Adão e Eva, se tornaram pecadores, tá? Romanos 5,12, ou 1 Timóteo 2,14, nas cartas de Paulo, e trouxeram condenação sobre si mesmos e sobre toda a posteridade. Então a maldade do homem, o erro do homem, né, ele afeta ele e as pessoas que estão debaixo da autoridade dele. Isso em todo o tempo acontece isso. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, tá? Antes disso, eles eram ilibados, tá? Eles eram limpos, livres de corrupção. Bom, um estado de virtude e retidão, né? Além de serem inocentes, serem sem malícia, Adão e Eva eram moralmente virtuosos, tá? Em função do estado que eles foram criados. Eles foram criados em estado moral superior, porque Deus dotou os dois de uma perfeição moral, tá? Salomão escreveu, Eclesiastes 7:29, vede isso, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções, né? Deus fez originalmente o homem reto, mas o homem que buscou o erro, né? Começando em Adão. Bom, existem duas visões básicas a respeito da origem, né, desse estado de pureza da criação aí, né? Um ambiente perfeito, além da natureza perfeita, Adão recebeu um ambiente perfeito, né? No Éden não tinha pecado, era um paraíso de bondade, né, de fertilidade, de plantas e tudo, né? Deus o havia criado. E tudo que Deus criou era muito bom, né? No Éden não havia imperfeição moral ou metafísica. Em todos os sentidos, aquele era o lugar sem mácula. Não havia qualquer tendência ao mal por parte de Adão e nada de ruim acerca do ambiente em seu redor. Então, por exemplo, ele tinha autoridade sobre toda a criação, sobre toda a natureza, que o homem não tem isso mais, porque um animal selvagem não o obedece, né? Então a maldade do animal atacar a pessoa ou alguma coisa assim poderia gerar uma confusão corrupta no coração do homem, mas no ambiente que ele estava, tudo era perfeito. Ele não tinha que esconder de um leão, entendeu? Estou usando o leão para, metaforicamente, toda a criação era harmoniosa. Deus tinha dado a ele a autoridade, né? Ao ser feita a imagem e semelhança de Deus, ele deu a ele também o poder de domínio. Isso tudo foi perdido na queda, mas vamos lá, né? A criação não estava sujeita à corrupção da forma como ficou depois da queda. Não havia morte no gênero humano, tá? No estado original da criação, a humanidade não era serva da natureza, mas exercia o seu senhorio sobre a natureza. O homem não era escravo do seu braço forte, ao contrário, a natureza lhe servia, pois ela estava sujeita à humanidade, a natureza toda. Deus tinha dado um estado de domínio. Então, olhando para hoje, a gente pensa que em Adão e Eva era igual hoje. Então, a gente não pode olhar para o Éden como olhamos para os nossos dias, né? Há toda uma conspiração universal do mal, né, para a corrupção do homem. No tempo de Adão e Eva havia o contrário, estava tudo harmoniosamente formado em volta deles. Então eles tinham um ambiente perfeito. É isso que eu queria pontuar, né? Bom, e tinha também um estado de responsabilidade moral. Aí entra os detalhes, né? Uma coisa é a sujeição da criação, outra coisa é a pessoa viver moralmente perfeito diante de Deus. Deus lhe havia dado uma ordem, e Adão tinha a responsabilidade de obedecer ao Criador.
Como sabemos, foi exatamente nesse ponto que Adão falhou, de maneira miserável, né? Tá aí os versículos para vocês conferirem. Quando Adão escolheu desobedecer essa ordem, Deus o considerou culpado, tá? Com a seguinte pergunta, Gênesis 3:11: comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Veja só, as palavras grifadas, né, claramente indicam que houve um ato de determinação de Adão, tá? Adão determinou que iria transgredir o que Deus tinha determinado que ele não deveria fazer. Então foi considerado culpado nesse ponto aí. Ninguém mais fez. Veja que a situação é bem singular, por causa do ambiente, por causa da perfeição. Ele só tinha que obedecer, tá? Ele nem tinha muita noção, né, das consequências, né? Deus tinha falado para ele: olha, se você desobedecer, morre, né? E foi o que aconteceu. Ninguém mais fez com que Adão e Eva cometessem o pecado. Ninguém mais fez. Nem mesmo o próprio Satanás, né? Que foi o autor da tentação. Ele só sugeriu, né? O inimigo não tem autoridade de fazer a pessoa pecar. Apesar que eu vejo muitas pessoas colocando a culpa do pecado, de tudo, na conta do diabo, mas não tem isso não, tá? O autor da tentação foi ele, mas quem decidiu pecar foi o ser humano, né? Então, assim é a natureza, né? Ela autodeterminada da liberdade, né, que a pessoa tem que ter. O que torna a humanidade excelente, né? A humanidade ocupa um lugar singular na criação, né? Como nós já notamos, os homens são criaturas e assim têm muito em comum com o restante das criaturas. Mas há um elemento que faz com que as pessoas sejam singulares, diferentes, que as coloca à parte do restante da criação. Dos animais se diz que os animais foram feitos segundo a sua espécie. Cada um foi feito segundo a sua espécie. Mas do homem, né, se diz que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha aí a diferença, tá? Eles são colocados acima do restante da criação para dominar sobre ela. Isso significa que os homens não alcançaram a plenitude quando todas as suas necessidades animais são satisfeitas, né? Não se deve perder de vista o elemento transcendente, né, que ultrapassa, tá? Designado pela maneira singular que o homem foi descrito, portanto distinto, né, de todas as outras criaturas. Há um vínculo comum entre todos os seres humanos, né? A doutrina da criação e da descendência de toda a raça humana de um único par original significa que estamos todos relacionados uns com os outros, que viemos todos da mesma árvore, né? O aspecto negativo da nossa descendência comum é que o estado natural de todos os homens, né, que são filhos rebeldes do Pai Celeste e, portanto, estão alienados deles, né, e uns dos outros, né? Somos todos como o filho pródigo, né? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, é esse o princípio que está usando aqui, tá? Mas se o nosso vínculo for plenamente compreendido e vivenciado, deve produzir um interesse, uma empatia pelas outras pessoas, tá? Se nós vivenciarmos o vínculo que temos, né, que é a imagem de Deus em nós, né, uns com os outros, aí produz essa empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outro, tá? Vamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, mesmo que não sejam cristãos como nós. Bom, meus irmãos, agora o capítulo de número 3, a imagem de Deus no homem. O que nos fez a sua semelhança? Tá? A Bíblia afirma que os seres humanos foram criados à imagem de Deus, tá? Gênesis 1:26 registra as palavras do Criador: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós vamos ver os aspectos disso, né? Por que repete aqui imagem e semelhança, sendo elas sinônimos, né? E muitos outros aspectos dessa imagem aqui, porque causa muita controvérsia também nos nossos dias. Bom, outros textos bíblicos
demonstra com clareza que os seres humanos, embora descendentes de Adão e Eva já caídos, né, ao invés de criados diretamente por Deus, continua a levar a imagem de Deus. Tá em Gênesis, 1 Coríntios e Tiago, né? Os homens pecadores, portanto, eles continuam carregando a imagem de Deus. Tá? Essa foi perdida em parte, mas não totalmente, vamos dizer assim. Tá? Temos, tanto no AT quanto no NT, parecem ter um sentido amplo, né, intercambiável. Aí devemos olhar para além dos estudos lexicográficos, tá? Léxico, tá? A fim de determinar a natureza dessa imagem, né? Nós queremos dar uma olhada nessa imagem biblicamente, não só nos dicionários, nos termos técnicos, tá? Bom, vamos para o contexto histórico da Imago Dei, tá? A imagem de Deus, no latim chamada Imago Dei. Imago, imagem, Dei, Deus, tá? Então essa Imago Dei, essa imagem de Deus no homem, né? Um pensamento proposicional, né? Propósito, pensamento declarado em Gênesis de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, fez com que os pais da igreja primitiva não puderam perder de vista, tá? Foi essa ideia maravilhosa que eles não puderam deixar de discutir, né? Essa discussão sempre foi latente, tá? Desde os pais da igreja, passa por épocas diferentes, até nos nossos dias há uma discussão, tá? Bom, o Gregório de Nissa, discorrendo em metáforas, né, floridas, ele transmite temor ao assunto, mas carece de explanatória, né, de uma explanação mais incompreensível. Bem, talvez haja um ponto claro no escrito do Gregório, tá? A imagem tem algo a ver com a inteligência humana. Essa é, pelo menos, a melhor, essa ideia é melhor do que a de Justino, né, que é um dos pais da igreja também, da imagem como uma forma corporal. Por incrível que pareça, por mais absurdo que pareça, ainda tem pessoas nos nossos dias que ainda vê essa imagem de Deus descrita na Bíblia como fosse essa imagem corporal, essa forma física, tá? Mas essa do Gregório de Nissa de falar que a inteligência, né, a imagem tem algo a ver com a inteligência humana, é bem melhor, mas muito longe do que nós vamos ver, do que essa de Justino aí, que mostra, né, a imagem de Deus no homem, que o homem foi feito, né, fisicamente como Deus era fisicamente. Absurdo até, né, porque cada parte do corpo humano tem uma função, né? A gente tem um nariz para cheirar, Deus não precisa de um nariz para cheirar, então para que ele ter um nariz, né? Olhos para ver, tá? Você vê a descrição de uma aparição de Deus, de uma manifestação de Deus física no livro de Ezequiel, você vai ficar então impressionado com aquela, tá? Com aquela descrição da forma que ele via Deus, né? Então, Agostinho, né? Agostinho dos teólogos da igreja primitiva, né? Tomou a imagem de Deus como sendo o conhecimento da verdade, né? E tomou a semelhança como amor à virtude, porque nessa época eles separavam a imagem e semelhança. Para eles, imagem era uma coisa e semelhança era outra. Difícil de explicar isso, porque, né, dessa forma, separar, porque elas são sinônimas, né? Na verdade, nesse caso aí, então, nesse versículo fica mais latente, né? Na linguagem literária, né, literal, que a Bíblia oferece, usar essas duas palavras sinônimas, né, é por causa da ênfase que se quer dar ao texto. A Bíblia está cheia disso em vários lugares, tá? Para dar ênfase a um assunto, né? Olha que o autor separou aí. Os salmos são repletos desse recurso. Ele separou aí: a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor
supliquei, né? Então, Senhor, 2 vezes aí, clamar e suplicar 2 vezes, né? E bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, perdoado, coberto, tá? Onde há 2 pares de sinônimo, né? E lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada e luz, tá? Então, assim, para dar ênfase no assunto. Então, tem muitos casos semelhantes a esse, tá? O conceito dessa imagem, Imago Dei, né, é que é a doutrina de que o homem foi criado à imagem divina, tá? E é a resposta bíblica a como foi que surgiu o homem, né? Criatura singular entre as criaturas existentes. Então, Imago Dei é um termo em latim, né, que significa imagem de Deus, que eu já expliquei para vocês, né? Os dados bíblicos, né, as ideias paulinas do apóstolo Paulo de Imago Dei são contextualizadas na teologia hebraica, né, que a aceita como contexto da criação e da redenção, tá? Criação e redenção são duas partes, como a gente viu no outro capítulo, tá? Bom, na teologia patrística, né, essa Imago Dei na teologia dos pais da igreja patrística, vocês lembram disso, né? Do Irineu de Lyon, 177 anos depois de Cristo, foi provavelmente o primeiro teólogo a estudar a questão da Imago Dei, tá? Foi o primeiro a introduzir distinção entre ícone e essência, tá? Ícone e essência, imagem e semelhança. A imagem como um ícone, a representação, e essência como semelhança. Ele separou dessa forma, identificando em ícone a razão e o livre-arbítrio, e a essência a capacidade de fé e obediência. É bonitinho e tal, mas está longe ainda, né? Mas o homem perdeu essa essência de Deus devido à desobediência deliberada, né? Como ele deliberadamente pecou, ele perde aí a essência de Deus, tá? Isso no 2º século, tá? Como o primeiro conceito, né, a imagem de Deus, Irineu quer indicar que Adão, Irineu, um dos pais da igreja, era um ser dotado de razão e livre-arbítrio, tá? Isso lá no 2º século, porque lá em Lutero já cai essa situação aí de livre-arbítrio também, né? Que está em discussão até hoje, mas ainda concordo com Lutero, tá? Com o 2º conceito, né, que é a semelhança por meio do Espírito, né, pretendia indicar que o homem, antes da queda, ele desfrutava de uma dádiva sobrenatural pela ação do Espírito Santo, né? Então, assim, antes da queda, ele tinha aquela dádiva e ele perdeu com a queda. Daí vem o conceito de Clemente, de Alexandria, tá? De um dos pais também, 200 depois de Cristo, logo depois dele. Ele reconhece a existência de 3 tipos de imagem, né? Imago Dei: a do Logos, né? A do cristão e a de todos os homens, né? A do poderoso, né? De Deus, né? A do cristão, daquele que aceita Jesus, e a dos que não são crentes, né? Ícone é a imagem natural, segundo ele, e essência é a imagem sobrenatural do cristão. Dá aquela floreada, né? Aquela interpretação espiritualizada nessa questão aí, que é uma questão que é muito discutida nos meios teológicos, tá? O homem ao nascer é um ícone, né? Para ele, para o Clemente, tá? E é um ícone de Deus, né? E mais tarde, convertido, ele passa a possuir a essência, que é a semelhança, né? Possui essa interpretação dele tem um fundamento gnóstico nessa definição aí, tá? O gnosticismo também discute esse mesmo assunto. Nós estamos olhando pelo lado cristão, né? Bom, o Gregório de Nissa, ele não vê diferença entre ícone e essência, né? Porque, na opinião dele, a imagem de Deus, contém a reprodução fiel e integral do modelo, né? E, consequentemente, uma semelhança estreita com ele, embora diferente em sua identidade, tá? Se a imagem não é exata, então ela não é imagem, né?
No que tange a sexualidade, né, Gregório acha ser ela corrupção da imagem, né, o que revela influência do platonismo aí também, tá? Tá vendo que sempre os estudos e as interferências filosóficas estão no meio das discussões aqui, tá? Aí temos Agostinho, né, famoso teólogo, né, cristão. O conceito de Agostinho é antes da Igreja Católica, tá? Porque Agostinho é da Igreja Primitiva, que virou católica depois. Aí Tomás de Aquino, que vem a ser o grande teólogo católico. Agostinho não, tá? É dos pais da Igreja ainda patrística, tá? Se tem a ideia, né, que é a base da definição da sua imagem. A imagem de Deus faz, a imagem Dei faz do homem um protótipo da Santíssima Trindade, para Agostinho, tá? Toda imagem é semelhante, embora tudo que seja semelhante não seja imagem, né? Havendo relação de causa e efeito. Para Agostinho, sendo o homem um ícone de Deus, ele possui a essência de Deus, né? Mas com o pecado houve uma conturbação, um turbilhão aí dessa imagem de Deus no homem. Essa é a ideia dele. Aí vem a ideia medieval de Aquino, né? De Tomás, a ideia tomista, chamada de tomista, né? Tomás de Aquino, o católico, né? E outros também. Primeiro o Tomás de Aquino. Ele aplicou essa dogmática à concepção de Irineu, que era um dos pais da igreja, ressaltando que Adão necessitava da ajuda divina para continuar no caminho de santidade, mas essa ajuda dependia do esforço e da resolução de Adão em crer e obedecer. A manifestação da graça na Imago Dei, concebida por Aquino, depende do mérito humano, tá? É bem forte isso até hoje, né? Na teologia católica, de que a manifestação da graça de Deus no homem depende do mérito do homem, né? Do que o homem faz, do que ele pode fazer. Para o Aquino, para Tomás de Aquino, a graça que era necessária já antes da queda se torna então necessária para não só para obter a vida eterna, mas também o perdão dos pecados, tá? Essa é a base da teologia católica. A tradição católica medieval, seguindo a distinção feita por Irineu, né, afirmava que a imagem de Deus no homem existiria em duas partes, né? A imagem natural e a semelhança. Então, ele separa em duas partes também. Muitos teólogos separaram isso, mesmo que na Bíblia essa repetição é comum para dar ênfase, não para separar um termo de outro, que são sinônimos, tá? Lembrando isso, porque a gente vai voltar nisso lá na frente. A imagem natural, para Aquino, né, para os católicos, inclui a espiritualidade da alma, a liberdade da vontade, a capacidade racional de raciocínio, tá? As capacidades do ser humano foram organizadas segundo uma hierarquia para eles, para ajudar o homem a controlar desejos inferiores, né? O sexo, por exemplo, né, que eles consideravam assim. Deus concedeu-lhe o domum, né, superaditum, donum superaditum, né, um dom adicional, né, um dom adicional, né, que é a semelhança para eles, tá? Que é a justiça, que é a graça de amar a Deus sobrenaturalmente e tal, tá? Então separa o que é a imagem do que é a semelhança de novo. Na queda, o homem perdeu a semelhança com Deus, mas a imagem permaneceu, tá? Olha lá, a semelhança, que é a capacidade de amar a Deus, tal, perdeu, mas a imagem permanece, que é a vontade, capacidade racional, espiritualidade, aquelas coisas lá, tá? Portanto, na teologia medieval, católica principalmente, existe uma forte tendência de negar que o raciocínio do homem tenha ficado manchado pelo pecado na queda, tá? Que ele perdeu uma parte, mas que as faculdades racional, o raciocínio não foi perdido, tá? Os católicos romanos, né, sobretudo os modernos, possuem diversas concepções teológicas acerca dessa Imago Dei, tá?
E a que predomina é a que Deus dotou o homem de certos dons naturais, como espiritualidade da alma, liberdade da vontade, a imortalidade do corpo, constitutivos que constituem essa imagem natural para eles, tá? Que é uma pontinha do conceito de Tomás de Aquino também, tá? Na verdade, Aquino é o espelho teológico da Igreja Católica Romana, tá? Apesar das divergências que tem entre os teólogos hoje, mas tudo mais ou menos converge para aquela direção. Daí vem a Reforma, 1500, né? Depois da Idade Média, né? Vem a Reforma. A Idade Média, naturalmente, se calcula que o fim dela foi com a queda de Roma, do Império Romano, mas do Oriental, que é Constantinopla, tá? Roma ocidental cai em 400 e pouco e se inicia a Idade Média, né? Em 1490, no final do 1400, cai a Constantinopla, que é a Roma, o Império Romano, a sede do Império Romano aí por 1000 anos, né? E daí encerra a Idade Média. E no ano seguinte, né, nos anos seguintes, aí, 5 anos depois, vem a Reforma, tá? E aí depois, com os teólogos reformadores, né, temos aí Calvino, por exemplo, né, a definição da Imago Dei já vai ganhando um outro sentido, né? A imagem de Deus no homem reside na alma e abrange tudo que distingue o homem dos animais. Então, como é que eu sei que o homem tem a imagem de Deus? Tudo que tem no homem que não tem nos animais, isso para Calvino, tá? Tudo que tem no homem que não tem, que os animais não têm, isso é a imagem de Deus. Não existe diferença em ser ícone e essência para a teologia calvinista, para a teologia reformada, tá? E então ícone e essência é a mesma coisa, é apenas um realce escriturístico, tá? A definição de Imago Dei, da imagem de Deus, traz luz ao estado original de pureza do homem, tá? João Calvino reagiu contra a concepção medieval do homem, aquela concepção que é mais católica, buscando contrapor uma perspectiva bíblica sobre a constituição do homem, né? Ele começa situando a imagem de Deus na alma, embora se manifeste no corpo. Então, ele colocando, né, isso na alma e não no corpo, como era, né, a tradição. No entendimento de Calvino, a imagem de Deus é a capacidade moral e espiritual do homem. A capacidade moral e espiritual. Está vendo que muda o cenário? Tá? Após criticar aqueles que procuravam fazer uma distinção inexistente entre as palavras imagem e semelhança, né, Calvino escreveu: quando, pois, Deus decretou criar o homem à sua imagem, porque não era tão claro explicativamente, então não era muito claro explicativamente, né, a imagem de Deus no homem. Ele acrescenta que essa imagem incluía originalmente o verdadeiro conhecimento, a justiça e a santidade, tá? Ele leva para outro lado. Depois vem Lutero, que também teólogo reformador. De posse dessa imagem, o homem era como os anjos, né? Após havê-la perdido inteiramente, né, tornou-se como os animais. E o que o distingue deles tem pouca significância, né? Então, aquelas coisas no homem que distingue dos animais tem pouca significância sem a imagem de Deus. Então, a imagem de Deus não parece muito ser, né, essa distinção. Martinho Lutero entendia que a capacidade moral e espiritual foram totalmente perdidas com a queda, tá? Isso foi mudando com os mais modernos. Olha para os contemporâneos agora, né? Os outros teólogos que vêm depois. Emil Brunner, por exemplo, né? Que é um teólogo liberal. Vamos aqui pegar um liberal bem, né, light, vamos pegar um mais conservador e um mais conservador ainda, né? Para o Brunner, que é liberal, a Imago Dei, a imagem de Deus, é o ponto de contato da divindade com o homem, né? E que capacita o homem a receber a palavra, podendo aceitá-la ou não. Essa, para Brunner, é a imagem de Deus.
É um retorno à posição tomista, Tomás de Aquino, católico, né, como uma ilustração do tratamento dado ao tema da imagem de Deus. Tá? Ele começa rejeitando a historicidade de Adão e a da queda. Né? Então, os liberais, né, teólogos liberais contemporâneos, né, rejeita essa questão histórica aí de Adão e da queda. Isso, contudo, não significa que o presente estado de pecado do homem seja negado. Não nega o presente estado de pecado, só nega essa perda da imagem. Né? E depois vem Barth, que é neo-ortodoxo, que é um intermediário, né? Karl Barth. Não confundir com o outro Karl lá, né? Há uma contradição na doutrina barthiana da Imago Dei, né? O próprio Barth contradiz aí. A total corrupção do homem é em função da perda da Imago Dei, segundo o Homer Feuerbach. Tá? Mas segundo Kierkegaard, tá? Dogmatic, a bondade essencial do homem não pode ser destruída. Bondade, para ele, a bondade do homem não pode ser destruída, porque é a imagem de Deus, né? Em suma, no comentário de Romanos, o Barth diz que o homem deixou de ser ícone de Deus e ter a essência de Deus, já separando de novo, tá vendo? Na dogmática eclesiástica, ele afirma, que é a obra dele, né? Afirma que o homem apenas deixou de ser ícone, mas nele reside a essência, porém diferente do Brunet, tá? Ele não serve de ponto de contato, tá? Bom, depois vem o John Dagg, que é mais ortodoxo, né? Que é mais conservador. Nós temos lá o liberal, o neo-ortodoxo e agora o ortodoxo, né? Que é mais conservador aqui na sua teologia. A expressão imagem de Deus inclui o domínio do homem sobre os animais, a estrutura familiar, o homem como cabeça da mulher, né? A imagem de Deus, para o Dagg, tá? Ícone do governo supremo, né? O homem é o Senhor da terra. A alma humana traz a essência de Deus, espiritualidade e imortalidade, duas coisas, tá? A essência de Deus na alma. A essência, com a queda, ficou ofuscada e o caráter de ícone foi perdido. Tá? Desde então, todos os gerados trazem a imagem do pai, Adão decaída e a essência depravada. Tá, essa é a ideia de um teólogo já mais conservador. E o outro fundamentalista, mais ultra conservador, fundamentalista, tá? O Paul Gilley. A Imago Dei, a imagem de Deus, se manifesta através da inteligência, das emoções, livre-arbítrio e a pessoa do homem criado por Deus, à imagem de Deus. Pela queda, a sua inteligência foi entenebrecida, né? Turvou, suas emoções foram pervertidas e o livre-arbítrio foi cancelado, anulado. Tá? Não há no homem nenhuma possibilidade de esperança. E agora ele é depravado, possuidor de uma natureza caída, morto em delitos e pecados, sem Deus e sem esperança no mundo. Né? Logo, a Imago Dei foi anulada ou negativizada, não tem efeito original. Então o homem perdeu a imagem de Deus. Isso para o mais conservador, que é fundamentalista. Tá? Bom, então temos vários conceitos aqui. Vários conceitos, né? Então o homem fora criado à imagem de Deus. É expressamente afirmado que o homem foi criado à imagem de Deus. Então a Imago Dei abrange toda a pessoa do homem. E foi apagada a sua essência, embora o ícone permanece, pois o homem ainda é Senhor da terra, como o Salmo 8, manifesta sua ícone na administração familiar, quando o homem é cabeça da mulher, né, se for, né, o caso, e quando Deus condena o homicídio, ele condena por tirar a vida de seu ícone, embora desprovido da sua essência, separado de novo, pois os animais selvagens já não lhe respeitam, pois ao invés de considerar na família a mulher como parte mais frágil, ou a coloca em posição de escravo e aceita essa subversão ou submissão, tá? Então, a imagem de Deus significa que o ser humano foi criado com capacidades semelhantes às de Deus, como raciocínio, criatividade, sensibilidade emocional e vontade para agir voluntariamente. Tanto é que as expressões imagem e
e semelhança são sinônimos, tá? Então aqui aproximou mais, né, essas duas palavras aqui, porque é bem próximo isso, porque são sinônimos inclusive, tá? Então a Imago Dei abençoa a humanidade com santidade, conforme Efésios, e verdadeiro conhecimento de Deus revelado por ele, como em Colossenses. Então aqui já desmanchamos a ideia de que a imagem de Deus seja física, né? Então Deus parece com o homem parece com Deus, não é bem essa a concepção. Toda a discussão é de onde seria, qual seria a imagem de Deus no homem, né? E vocês viram que tem vários conceitos aí. Então o homem e a mulher são criados com a mesma imagem, né? Com a Imago Dei, porque o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, tá? A diferença é que é quanto à sexualidade, macho e fêmea, quanto à responsabilidade, à autoridade, mas a imagem é a mesma. Então aí precisamos entender que essa imagem, né, de todas as criaturas que Deus fez, apenas um homem diz ter sido criado à imagem de Deus, né? O que isso significa? Podemos utilizar a seguinte definição: o fato de que o homem é feito à imagem de Deus significa que o homem é como Deus e representa Deus, tá? Quando Deus diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, né, o significado é que Deus planejou fazer uma criatura como ele, tá? A palavra hebraica traduzida para a imagem é tselem, tá? É a palavra hebraica, tá? E para semelhança é demut, tá? E se refere a algo que é semelhante, mas não é idêntico, né? Ao que é ou que, né? É uma imagem, não é exatamente, né? Mas é uma imagem daquilo. Então, teólogos têm gasto muito tempo tentando especificar as características do homem, alguns em que a imagem é vista principalmente, tá? Alguns têm pensado que a imagem de Deus é a capacidade intelectual do homem, como aquele conceito lá dos pais da igreja. Outros por sua capacidade de fazer escolhas morais e livre-arbítrio também. Outros têm pensado que a imagem de Deus se refere à natureza original, moral, ou à sua criação como homem e mulher, né? Ou o seu domínio sobre a terra, sobre os animais, sobre todas as coisas. Então, quando nós percebemos que as palavras hebraicas, para definição traduzidas por imagem ou semelhança, simplesmente os leitores originais informam que o homem era como Deus, tá? E em muitos aspectos ele representava Deus. Tá? Grande parte da controvérsia sobre o significado da imagem de Deus parece ser em busca de um sentido muito estreito, muito específico sobre essa imagem, né? E quando as escrituras diz que façamos o homem conforme a imagem, como Deus, né? Significa simplesmente façamos o homem como nós, de forma que nos representem, tá? E por que a imagem e semelhança tem o seguinte significado: que o homem é como Deus, tá? A capacidade intelectual, a pureza moral, a natureza espiritual, domínio, né, sobre a terra, criatividade, habilidade para tomar decisões éticas, a imortalidade, né? Essa explicação não é desnecessária, não só porque os termos têm um significado claro, né, mas também porque essa lista não poderia fazer justiça ao tema, né? Se colocasse essa lista aí, ainda não dava para entender o tema, né? O texto só precisa dizer que o homem é como Deus, né? E o resto das criaturas não são como Deus, né? Não dá para detalhar isso para explicar. Então é essa explicação que é complicada. Quanto mais conhecemos a Deus e ao homem, né, reconhecemos mais as semelhanças, né, e muito mais. É melhor entender o que as escrituras querem dizer aí no caso, tá? A queda na imagem, com a queda, a imagem é distorcida, mas não perdida, tá? Gostaríamos de saber se ainda poderíamos pensar que o homem pode permanecer como Deus depois do pecado. Então, a pergunta é respondida bem cedo na própria Bíblia, no Gênesis, né, quando Deus dá a Noé a autoridade para estabelecer a pena de morte para o crime de matar outros seres humanos. Por quê? Depois do dilúvio, Deus disse: quem derramar o sangue de um ser humano por outro homem será derramado o seu, porque o homem é criado à imagem de Deus. Então, por ser a imagem de Deus, não pode ser tirada, né, porque ele é a representação de Deus. Por isso é condenado ao homicídio.
O homem ainda é a imagem de Deus. O Novo Testamento confirma isso em Tiago 3,9, né, quando diz que as pessoas em geral são apenas os crentes, não apenas os crentes, são criados à imagem de Deus. No entanto, desde que o homem pecou, ele não é mais tão plenamente como Deus, como era antes. Sua pureza moral foi perdida, sua natureza pecaminosa não reflete toda a santidade de Deus. O seu intelecto, a sua mente está corrompido pela mentira, pelo engano. O seu discurso nem sempre glorifica a Deus. As suas relações são muitas vezes regidas pelo egoísmo e não pelo amor, e assim por diante, né? Então toda a sistemática de Deus no homem foi diminuída, né? Embora o homem ainda mantenha a imagem de Deus em cada aspecto, né? De peças como vida útil, que se tivesse perdido totalmente podia jogar fora, né? Não serve para mais nada, né? Então foram distorcidas algumas partes, outras foram perdidas, mas existe a essência de Deus no homem. A medida plena da excelência de nossa humanidade não será vista de novo na vida, na terra, até a volta de Cristo, porque tudo isso foi, né, turvado, né? Mas temos obtido todos os benefícios da salvação que ele conquistou para nós, tá? Aí vem o conceito da redenção. Quando entramos para esse lado aqui, a gente começa a entender lá, tá? A Bíblia explica a Bíblia, né? Redenção, tá? Que é pagar o resgate. Jesus pagou o preço no nosso lugar. É uma recuperação gradual sobre a imagem de Deus em nós, né? No entanto, é encorajador ver aqui no Novo Testamento a nossa redenção em Cristo. Significa que podemos, mesmo nessa vida, crescer progressivamente para uma crescente semelhança de Deus de novo. Perdemos em parte, ficamos com uma essência, para quem quer separar, porque eu não vejo sentido em separar, ficamos com a essência e essa essência vai crescendo, né, para alcançar aquela estatura de varão perfeito e tal, que não será vista de novo na terra até a volta de Cristo, tá? Paulo diz que como cristãos temos um novo homem que está sendo renovado em conhecimento à imagem de seu Criador. Colossenses 3,10. Então, como ganhar um verdadeiro conhecimento de Deus se a sua palavra, né, o seu mundo, começamos a pensar mais e mais, né, com o pensamento de Deus, que foi o que perdemos. A gente viu ali atrás, tá? Então, dessa forma, será renovado em conhecimento e vai crescendo em semelhança de Deus em nosso pensamento. À medida que avançamos nisso, avançamos na nossa imagem de Deus, na nossa imago Dei. Essa é uma descrição de um curso normal da vida cristã. A vida cristã vai crescendo, né? Vai se renovando, vai entrando no que precisa. Paulo também poderia dizer, mas todos nós, olha esse versículo, 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, é uma transformação gradual em a imagem, naquela imagem de glória em glória, né? E feito essa obra através do Espírito Santo, como já expliquei lá no início, tá? Durante toda essa vida, então, nós crescemos gradualmente, né, na maturidade cristã. Isso é um processo, né, e na maior semelhança com Deus. Então temos que crescer, precisamos crescer. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, adquirindo conhecimento para crescer essa imagem de Deus em nós. Mas particularmente nós crescemos na semelhança de Cristo em nossas vidas, em nosso caráter, né, e vamos sendo renovados, né, através do conhecimento nós vamos sendo renovados na semelhança de Deus e restaurando e recuperando gradualmente a imagem de Deus em nós. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.